Uma mulher caída, mais morta que viva, com uma placa cravada na terra dizendo "Maldita, não merece cristã sepultura". E a reação do fazendeiro viúvo que a encontrou mudou para sempre o destino dos dois. Você já imaginou acordar numa manhã de outubro e encontrar alguém agonizando na porta da sua casa, abandonado para morrer, com os próprios algozes deixando um aviso cruel de que aquela pessoa não merecia nem piedade? É assim que começa a história que marcou o interior de São Paulo em 1898. Numa época em que a seca transformava homens em animais e a compaixão era artigo mais raro que água. A cena era de cortar o coração, o sol castigando a terra rachada, o vento quente arrastando poeira vermelha pela estrada, e uma jovem mulher com a pele queimada de sol, os lábios rachados sangrando, as mãos feridas de tanto se arrastar, quando as pernas já não sustentavam mais o peso do próprio corpo. Quando Miguel Santos Cordeiro, um fazendeiro de 31 anos cujo coração carregava o luto de 3 anos sem a esposa e os 2 filhos que a febre amarela levara, ajoelhou-se ao lado daquela desconhecida e tocou seu rosto ardente de febre, ele sentiu algo que não sentia havia muito tempo: a urgência de proteger, de salvar uma vida, quando não conseguira salvar as que mais amava. E meu amigo, minha amiga, o que aconteceu no final dessa história deixou a cidade inteira de boca aberta, porque aquela mulher que foi deixada para morrer escondia um segredo tão poderoso que, quando a verdade veio à tona, tudo mudou. A justiça foi feita e o amor floresceu, onde só havia dor e abandono. Fique comigo, porque você vai entender por que aquela manhã de outubro marcou para sempre a Fazenda Porto Seguro. E a pequena cidade de Santa Cruz do Vale. Prepare o coração. Romance, dor, superação, justiça e um desfecho cheio de emoção estão só começando. Agora me diga de que cidade você está assistindo essa história. E já se inscreva no canal, porque histórias como essa, cheias de reviravolta e emoção verdadeira, você só encontra aqui. O interior de São Paulo, em 1898, era um lugar onde a palavra de um homem valia mais que papel assinado, onde a honra de uma família se protegia com ferro e fogo, e onde uma mulher, sem a proteção de pai ou marido vivo, não tinha vez nem voz. Santa Cruz do Vale, aninhada entre morros secos, onde até os mandacaros pareciam definhar sob o sol impiedoso, era uma dessas cidades pequenas, onde todo mundo se conhecia pelo nome, pelo sobrenome e pelos pecados, verdadeiros ou inventados. Ali, entre fazendas que lutavam contra a seca e criadores de gado, que viam o rebanho minguar a cada estação sem chuva, vivia Miguel Santos Cordeiro, um homem que a cidade respeitava pela força de trabalho, mas evitava pela tristeza que carregava como sombra permanente. Miguel tinha 31 anos, era alto, de ombros largos, moldados por anos, de trabalho pesado, braços fortes que conheciam mais o peso da enxada e da corda do que o toque de uma mão feminina. O rosto era bonito de um jeito rústico, marcado pelo sol e pelo vento, com uma barba cerrada que ele mantinha aparada, olhos castanhos profundos que pareciam olhar para longe mesmo quando fitavam algo de perto, e mãos grandes calejadas, com cicatrizes de trabalho que contavam histórias de cercas consertadas, de gado domado, de terra revirada. Usava sempre camisa de algodão, simples mas limpa, calças de trabalho gastas nos joelhos, chapéu de aba larga que protegia do sol e botas de couro surradas, mas bem cuidadas. Havia nele uma marca que todos notavam, um silêncio pesado, como se carregasse conversas não ditas com pessoas que já não estavam mais ali para ouvir. A cidade via Miguel como o viúvo solitário, o homem que perdera tudo e se fechara para a vida, que trabalhava de sol a sol, mas parecia mais máquina que gente, cumprindo rotinas sem alegria nem desespero, apenas existindo num compasso monótono. Mas poucos sabiam que, por baixo daquela aparência dura, Miguel ainda tinha alma, ainda sentia, ainda sangrava por dentro. Desde que Helena, sua
esposa de apenas 2 anos de casamento, partira levada pela febre amarela, que também levara os 2 filhos pequenos, João, de 4 anos, e Maria, de apenas 2. Miguel vivera mais por hábito que por vontade. Aquilo acontecera há 3 longos anos, numa semana terrível de agosto, onde o céu estava azul demais e a vida escorreu pelos dedos dele sem que pudesse fazer nada. Apenas assistir a febre consumir um por um, até que a casa grande da fazenda Porto Seguro, que ele herdara dos pais, ficasse vazia demais, grande demais, silenciosa demais. Miguel nunca mais entrara na casa, grande depois dos enterros. Trancara as portas, fechara as janelas e construíra uma cabana simples ao lado, de 3 cômodos apenas, onde vivia sozinho com o mínimo necessário. A fazenda Porto Seguro, com seus pastos extensos, gado que resistia bravamente à seca e terras que um dia foram férteis, era ao mesmo tempo seu orgulho e sua prisão. Os dias se sucediam iguais. Acordava antes do sol nascer, preparava café preto forte no fogão a lenha, cuidava do gado, consertava cercas, verificava os poços que secavam, voltava quando o sol morria, comia algo simples e deitava cansado, mas sem sono, olhando o teto de madeira até o corpo vencer a mente. Havia um vazio que nem o trabalho duro conseguia preencher, um buraco no peito que doía mais nos momentos de silêncio, quando o vento trazia o cheiro de terra seca e ele se lembrava de quando aquela mesma terra cheirava diferente, quando havia risadas de criança ecoando, quando Helena cantarolava enquanto cozinhava, quando a vida tinha cor. Foi numa manhã de outubro, quando o calor já apertava antes das 8, que a vida de Miguel mudou sem que ele soubesse que estava prestes a mudar. Ele trabalhara desde cedo no galpão, consertando uma cerca que o gado derrubara, e voltava para a cabana suado, com fome, pensando apenas no prato de feijão que deixara pronto. O céu estava de um azul agressivo, sem uma nuvem, e o sol batia na terra com crueldade, fazendo a poeira vermelha subir com cada passo. Foi então que ele viu, a poucos metros da porta de sua cabana, caída no chão de terra batida, estava uma mulher. O coração de Miguel disparou. Por um segundo atroz, o passado e o presente se misturaram, e ele viu Helena caída, e correu, largando tudo, sentindo o pânico tomar conta. Mas quando chegou perto, viu que não era Helena, não poderia ser. Helena estava enterrada há 3 anos no pequeno cemitério da fazenda, junto com as crianças. Era outra mulher, uma desconhecida, e o estado em que ela se encontrava fez Miguel sentir uma revolta profunda. A pele dela estava queimada de sol, vermelha e descascando em alguns pontos. Os lábios estavam rachados e sangravam. O vestido simples de algodão estava rasgado e sujo de terra, os cabelos escuros embaraçados, cheios de poeira. As mãos tinham ferimentos que pareciam de quem caíra e levantara muitas vezes. E os olhos, quando ela os abriu levemente, estavam vidrados, sem foco, perdidos na febre. Ao lado dela, cravado na terra seca com força, havia um pedaço de madeira tosco, e nele, escritas a carvão com letra caprichada demais para ser de quem cometera aquela crueldade, estavam palavras que fizeram o sangue de Miguel ferver. Maldita! Não merece cristã sepultura. Que Deus tenha a piedade que nós não temos. Miguel leu aquilo 2 vezes, incrédulo, sentindo algo que há 3 anos estava adormecido dentro dele, acordar com fúria. Quem eram aquelas pessoas que escreviam sobre piedade divina enquanto cometiam uma crueldade tão profunda? Quem abandonava uma mulher para morrer e ainda se achava no direito de julgar? Moça! Chamou Miguel, ajoelhando-se ao lado dela, a voz saindo rouca. Moça! Você me ouve? Ela gemeu baixinho, um som de dor que vinha de algum lugar fundo. Miguel tocou seu rosto com cuidado e a pele ardia como brasa. Febre alta, muito alta. Ele olhou em volta, procurando por alguém, por alguma explicação,
Mas havia apenas a estrada vazia, o sol implacável e aquela mulher morrendo. Sem pensar duas vezes, Miguel a pegou nos braços. Ela era leve demais, pele e osso, como se não comesse há dias. Carregou-a para dentro da cabana, colocou-a na cama que era dele, a única cama, e começou a fazer o que sabia: buscar água fresca do poço, molhar panos limpos, colocar sobre a testa dela, sobre o pescoço, tentando baixar aquela febre que parecia querer consumir a mulher inteira. Você está segura agora, disse Miguel, mais para si mesmo que para ela, porque ela não parecia capaz de ouvir. Enquanto estiver nesse rancho, ninguém te machuca. Ninguém. E naquele momento, sem que nenhum dos dois percebesse, o destino começava a costurar um laço que nem a dor futura conseguiria desfazer. Os dias que se seguiram foram uma rotina de cuidado constante. Miguel, que vivia sozinho há tanto tempo que esquecera o que era ter alguém por perto, agora dividia sua cabana com uma desconhecida que lutava entre a vida e a morte. Ele trabalhava pela manhã, mas voltava a cada 2 horas para verificar a febre, trocar os panos molhados, fazer caldos ralos que tentava fazer ela engolir. À noite, dormia no chão da sala, numa esteira velha, para que ela ficasse na cama. 3 dias se passaram assim, em silêncio quebrado apenas pela respiração. Difícil dela, pelos gemidos baixos de dor, pelo crepitar do fogo no fogão, pelo vento que batia nas janelas de madeira. No 3º dia, quando o sol da tarde entrava pelas frestas e pintava tudo de dourado, ela finalmente acordou de verdade. Miguel estava na cozinha preparando mais caldo, quando ouviu um movimento vindo do quarto. Largou tudo e foi até lá. Ela estava sentada na cama, ou tentando sentar, o corpo trêmulo, os olhos agora focados, assustados, procurando entender onde estava. Quando viu Miguel parado na porta, um homem grande, de barba, a camisa aberta no peito suado de trabalho, ela recuou instintivamente, o medo cru estampado no rosto. Calma, disse Miguel, levantando as mãos devagar, como se acalmasse um animal assustado. Você está segura, eu não vou te machucar. A voz dele era firme, mas tinha algo de gentil, e isso pareceu confundir ela mais ainda. Onde estou? Perguntou ela, a voz saindo fraca, rouca de quem passou dias sem falar. Na fazenda Porto Seguro. Meu nome é Miguel. Eu te encontrei caída na porta há 3 dias. Você estava com febre muito alta. Ela olhou em volta, processando, e então suas mãos foram automaticamente para o corpo, verificando. E o alívio que passou pelo rosto dela disse muito sem dizer nada. Você não me tocou, disse ela, mais como constatação que pergunta. Miguel sentiu um aperto no peito, imaginando o que essa mulher passara para que essa fosse sua primeira preocupação ao acordar. Não, moça, eu só te trouxe para dentro, te dei água, tentei baixar sua febre, nada mais. Você estava morrendo. Ela fechou os olhos e lágrimas silenciosas começaram a rolar. Não eram lágrimas de medo, mas de algo mais complexo. Algo entre alívio, exaustão e uma tristeza tão profunda que parecia não ter fundo. Miguel saiu do quarto dando espaço e voltou com um copo de água fresca e uma tigela de caldo. Colocou na mesinha ao lado da cama. Bebe devagar, seu estômago tá vazio há tempo demais. Ela pegou o copo com mãos tremendo, bebeu pequenos goles e depois experimentou o caldo. Era simples, só legumes e um pouco de carne desfiada, mas para ela parecia a melhor coisa do mundo. Comeu devagar, com dificuldade, mas comeu. Miguel ficou ali, recostado no batente, observando em silêncio. Meu nome é Isabel, disse ela finalmente, ainda segurando a tigela vazia. Isabel Marques da Silva, Miguel assentiu. Miguel Santos Cordeiro. Essa é minha fazenda. Pequena, mas é minha. Um silêncio se instalou, não desconfortável, apenas carregado de coisas não ditas.
Você quer me contar o que aconteceu? Perguntou Miguel com cuidado. Não precisa se não quiser, mas talvez ajude. Isabel olhou para as próprias mãos, marcadas, machucadas, e respirou fundo como quem se prepara para abrir uma ferida. Eu era casada, começou ela, a voz baixa, com Lúcio Marques, um comerciante de Santa Cruz. Ele morreu há 6 meses, deixou dívidas grandes, muito grandes. A família dele, principalmente meu cunhado Antônio, me culpou por tudo. Disse que eu tinha seduzido Lúcio, que eu tinha causado a ruína financeira, que mulher como eu era maldição. Miguel sentiu a mandíbula travar. Conhecia homens assim, que culpavam mulheres por seus próprios fracassos. Quando me recusei a assinar papéis, entregando as poucas terras que restavam, eles inventaram que eu tinha envenenado meu marido. A cidade inteira virou contra mim. Ninguém me defendeu, nem a igreja, nem os vizinhos. Ninguém. A voz de Isabel começou a falhar, embargada. Foi Antônio quem ordenou. Numa noite, homens vieram, me arrancaram de casa, me jogaram num carro, me trouxeram para longe e me deixaram aqui. Escolheram sua fazenda porque disseram que você era o homem que não se metia em nada, que vivia isolado, que se encontrasse um corpo enterraria sem fazer perguntas. Eles queriam que eu morresse longe, onde não manchasse o nome deles. Lágrimas caíam livremente agora. Eu caminhei não sei quanto tempo, caí tantas vezes que perdi a conta, e quando cheguei aqui, achei que ia morrer. E parte de mim queria morrer, porque estava cansada demais de lutar. Miguel sentiu algo se partir dentro dele, aquela história, aquela injustiça brutal, aquele abandono calculado, tudo isso o tocava em lugares que ele mantinha fechados há anos. Aproximou-se devagar, sentou-se na cadeira ao lado da cama e disse com a voz carregada de emoção contida: Isabel, você não merecia nada disso, nada. E eles erraram em me escolher para testemunha silenciosa, porque eu não sou capaz de ficar calado diante de uma injustiça dessas. Ela olhou para ele, os olhos castanhos brilhando de lágrimas, e viu algo naquele homem que não esperava ver. Bondade genuína. Por que você está fazendo isso por mim? Perguntou ela. Você nem me conhece. Miguel ficou em silêncio por um momento, olhando para as próprias mãos, e então falou algo que não dizia há 3 anos. Há 3 anos, eu perdi minha esposa Helena e meus 2 filhos para a febre amarela. E enquanto eu os perdia, tudo o que eu podia fazer era assistir, impotente. Desde então, eu vivo de uma forma que não é vida, é só ausência de morte. Mas quando te vi ali, morrendo, algo em mim acordou. E eu pensei, se não conseguir salvar quem eu mais amava, talvez possa salvar você. Não por pena, mas porque algumas coisas a gente faz porque precisa, porque faz a gente se sentir humano. De novo. Isabel estendeu a mão devagar e tocou a mão dele. Era um toque leve, frágil, mas cheio de significado. Obrigada, sussurrou ela, por me deixar viver. Miguel apertou levemente aquela mão pequena e ferida. Você vai ficar aqui até se recuperar completamente. E depois, se quiser ir, eu te ajudo. Mas se quiser ficar, tem espaço. Essa fazenda é grande demais para um homem sozinho. E naquele momento, entre 2 sobreviventes de tragédias diferentes, começava a se formar algo frágil, mas real: esperança. Nos dias seguintes, Isabel foi recuperando as forças. Começou a levantar, a caminhar pela cabana, a ajudar Miguel com pequenas coisas. Lavar louça, arrumar a cozinha, costurar suas roupas rasgadas. Miguel insistia que não precisava, mas ela insistia que queria, que precisava se sentir útil. Uma rotina suave se estabeleceu. Ele trabalhava pela manhã, voltava para almoçar, comiam juntos em silêncios que começavam a ficar confortáveis, conversavam sobre coisas simples e aos poucos, muito aos poucos, ambos iam sentindo algo que há muito tempo não sentiam: companhia.
Mas o mundo exterior não ficaria alheio por muito tempo. Na cidade de Santa Cruz do Vale, apenas alguns quilômetros dali, as línguas começaram a se soltar. Foi a vendeira Dona Francisca, beata fervorosa e rainha das fofocas, quem primeiro espalhou a notícia. Disseram que o Miguel Cordeiro está escondendo uma mulher na fazenda, a Isabel, aquela que matou o marido, aquela amaldiçoada. Na venda do senhor Horácio, as conversas eram sussurradas, mas venenosas. Um absurdo desses ainda acontecendo, comentava uma mulher enquanto escolhia farinha. O Miguel sempre foi estranho, mas proteger uma assassina é demais. Padre Inácio, pressionado pelos Marques, que doavam generosamente para a igreja, pregou um sermão velado, mas claro, sobre certas mulheres que trazem desgraça aonde vão, sem mencionar nomes, mas olhando diretamente na direção de onde sabiam ficar a fazenda Porto Seguro. A pressão social começava a se formar, como nuvem de tempestade que ainda não desabou, mas todos sabem que vai desabar. E então, numa tarde abafada, quando o ar parecia pesado demais para respirar, Antônio Marques apareceu na fazenda Porto Seguro. Chegou montado num cavalo preto, acompanhado de 2 homens, todos armados, todos com ar de quem vem cobrar dívida. Miguel estava no terreiro quando viu a poeira da estrada anunciar visita. Algo nele soube, instintivamente, que problemas estavam chegando. Entrou rápido na cabana, encontrou Isabel preparando café e disse com voz firme: "Tem gente vindo. Fique aqui dentro, não saia por nada." O medo no rosto dela confirmou o que ele suspeitava. Eram eles. Miguel saiu para o terreiro, fechou a porta atrás de si e ficou parado, braços cruzados, expressão fechada. Antônio desceu do cavalo com a arrogância de quem está acostumado a ser obedecido. Era um homem de meia idade, barriga proeminente, rosto vermelho de quem bebe demais, olhos pequenos e cruéis. Vestia roupa cara, mas suada, chapéu de feltro, e trazia no cinto uma pistola que fazia questão de deixar à vista. "Miguel Cordeiro", disse Antônio, a voz grossa e autoritária. "Vim buscar o que é meu." Miguel não se moveu. "Não tem nada seu aqui. Essa é minha propriedade." Antônio sorriu, um sorriso sem alegria. "Tem uma mulher aqui que me pertence, Isabel Marques. Ela foi condenada pela morte do meu irmão, e eu vim levá-la para responder pelos crimes." "Condenada por quem?" perguntou Miguel, a voz calma, mas com aço por baixo. "Não tem papel de juiz. Não tem delegado aqui. Você só tem acusação de homem ressentido." A tensão no ar ficou palpável. Os 2 homens que acompanhavam Antônio colocaram as mãos nos cabos das armas. Miguel não se intimidou. "Essa mulher estava morrendo quando a encontrei. Vocês a abandonaram para morrer. Isso é tentativa de assassinato. E ela está sob minha proteção agora. Se querem levá-la, terão que me matar primeiro. E eu garanto que não irei sozinho." A voz de Miguel era baixa, mas carregava uma promessa tão concreta que Antônio, por um momento, hesitou. "Você escolheu seu lado, Cordeiro", disse Antônio, finalmente puxando as rédeas do cavalo com força. "Vai se arrepender de proteger essa víbora. A cidade inteira vai saber que você abriga uma assassina. Seu nome vai virar lama. Seus negócios vão secar, e quando ela te matar também, não diga que não te avisei." Os 3 partiram, deixando uma nuvem de poeira e ameaças no ar. Miguel ficou ali, coração batendo forte, até eles sumirem completamente na estrada. Só então voltou para dentro. Isabel estava encostada na parede, pálida, tremendo. "Eu vou embora", disse ela imediatamente, a voz apressada. "Eu não posso deixar que você perca tudo por minha causa. Eu já causei destruição suficiente." Mas Miguel atravessou a sala em 2 passos longos, segurou os ombros dela com firmeza, mas sem machucar, e disse olhando direto nos olhos dela: "Isabel, você não causou nada.
Foram homens maus que fizeram isso, e eu já vivi morto por 3 anos. Você me fez lembrar o que é estar vivo. Se vão me condenar por isso, que me condenem, mas pela primeira vez em anos eu escolho lutar por algo, e estou escolhendo lutar por você. Os olhos de Isabel se encheram de lágrimas, mas dessa vez não eram lágrimas de desespero, eram de algo diferente, algo que ela não sabia mais que podia sentir. Gratidão, conexão e o início frágil de algo mais. Naquela noite, quando ela dormiu, na cama e ele no chão da sala, como sempre fazia, respeitando sua honra, ambos souberam que já não havia volta, que seus destinos se entrelaçaram de forma impossível de desfazer. As semanas que se seguiram foram de crescente pressão e crescente intimidade. A cidade de Santa Cruz do Vale, alimentada pelas mentiras de Antônio e pelo preconceito enraizado, começou uma campanha silenciosa, mas efetiva contra Miguel. Fornecedores que sempre negociaram com ele começaram a recusar seus pedidos. Vizinhos que cumprimentavam agora desviavam o olhar. Na missa de domingo, assentos ao redor dele ficavam vazios. Era como se ele tivesse contraído uma doença contagiosa, e essa doença tinha nome, Isabel. Mas dentro da fazenda Porto Seguro, algo diferente florescia. Miguel e Isabel desenvolveram uma rotina que era ao mesmo tempo prática e emocionalmente significativa. Trabalhavam juntos no pequeno horta que ela começou a cultivar, cuidavam juntos dos animais, cozinhavam juntos no fim do dia e conversavam muito. Ele contou histórias de Helena e das crianças pela primeira vez sem que doesse tanto falar. Ela contou sobre sua infância, sobre como seu pai, o coronel Estevão da Silva, morrera quando ela tinha apenas 13 anos, sobre como foi criada por tias que não a amavam, sobre como o casamento com Lúcio parecia uma saída, mas se tornou outra prisão. Uma noite, sentados na varanda enquanto o céu explodia em estrelas, Isabel perguntou algo que vinha guardando. Miguel, você não tem medo de que eu realmente seja o que dizem? De que eu seja maldição? Miguel ficou em silêncio por um momento, depois respondeu. Medo eu tenho, mas não de você ser maldição. Tenho medo de estar sentindo coisas que não sentia há anos e que você vá embora quando tudo isso acabar. Foi a primeira vez que ele admitiu, ainda que indiretamente, que seus sentimentos por ela tinham mudado, que deixaram de ser apenas compaixão para se tornar algo mais profundo. Isabel olhou para ele, o coração acelerado. E se eu não quiser ir embora? Disse ela baixinho. Miguel virou o rosto para ela, e seus olhos se encontraram com uma intensidade que fez o tempo parar. Ele levantou a mão devagar, retirou uma mecha de cabelo do rosto dela e sussurrou. Então eu vou fazer de tudo para que você nunca precise. A distância entre eles diminuiu, o ar ficou carregado, e quando seus lábios se tocaram, foi um beijo suave, cuidadoso, cheio de promessas não ditas. Era o primeiro beijo de esperança que ambos tinham em muito tempo. Mas a felicidade frágil seria testada. Foi Joaquim, um velho de 67 anos, ex-empregado dos Marques, quem chegou à fazenda numa madrugada de lua crescente tossindo sangue, o corpo encolhido pela doença que sabia terminal. Miguel o recebeu, deu água, ajudou a sentar. Por que veio até aqui, seu Joaquim? Perguntou. O velho olhou para Isabel com olhos cheios de remorso. Vim porque minha hora está chegando, moço, e não posso morrer sem falar a verdade. A moça aqui, ela não é maldita, ela é herdeira. O coração de Isabel parou. O que o senhor está dizendo? Joaquim respirou fundo, cada palavra custando esforço. Seu pai, Coronel Estevão da Silva, deixou testamento verdadeiro, registrado, deixando tudo para você. As terras do Vale do Cedro, mais de 1000 hectares, a Casa Grande, tudo. Mas Silvério Marques, pai de Lúcio e Antônio, era sócio do coronel. Quando o coronel morreu,
Silvério Suborno o tabelião escondeu o testamento original, falsificou o outro deixando tudo para ele. Depois arranjou seu casamento com Lúcio para controlar você. Isabel cobriu a boca com as mãos, atordoada. Miguel segurou o braço do velho. E onde está esse testamento? Joaquim tossiu mais sangue, mas continuou. Enterrado numa caixa de metal, sob a terceira tábua do assoalho da antiga casa do coronel. Casa que hoje é de Antônio. Silvério me contou tudo antes de morrer. A consciência pesada, mas me fez jurar segredo. Guardei por medo, mas não aguento mais. A moça sofreu demais por ganância alheia. Joaquim desenhou um mapa detalhado com mãos trêmulas, marcando exatamente onde estava o testamento. Faça justiça, moço, disse Joaquim, sua voz já fraca. Essa menina merece sua vida de volta. Foram suas últimas palavras. Joaquim morreu ali mesmo, nos braços de Miguel, e foi enterrado no dia seguinte num canto da fazenda, com uma cruz simples e uma oração sussurrada por Isabel. Mas agora, eles tinham algo que mudava tudo. A verdade. Isabel não era apenas uma vítima, era uma herdeira roubada. O casamento com Lúcio não fora amor, fora estratégia. E tudo que ela sofrera fora para proteger uma mentira. Precisamos recuperar esse testamento, disse Miguel com determinação. É a única prova. Mas Isabel sabia o perigo. Invadir a casa de Antônio é arriscado demais. Se formos pegos, nos matam. Miguel segurou o rosto dela com ambas as mãos. Isabel, você viveu anos acreditando que não valia nada, que era peso, que era maldição. Mas a verdade é que você sempre valeu muito, tanto que mataram sua reputação para roubar seu futuro. Eu vou recuperar esse testamento, e você vai ter sua vida de volta. Não sozinho, disse Isabel com firmeza surpreendente. Vamos juntos. Se é para arriscar, arriscamos juntos. A noite escolhida foi de lua nova, quando a escuridão era aliada. Miguel e Isabel passaram dias planejando cada detalhe. Sabiam que Antônio tinha guardas, que a casa era vigiada, que o risco era enorme. Mas também sabiam que, sem aquele testamento, Isabel jamais teria paz, jamais teria justiça. Na noite escolhida, partiram a pé, levando apenas uma lamparina coberta, uma pá pequena e coragem. A antiga casa do coronel Estevão ficava a pouco mais de 1 hora de caminhada, numa propriedade agora controlada por Antônio. Era uma casa grande, de 2 andares, pintada de branco, mas descascada pelo tempo, cercada por árvores que a deixavam ainda mais sombria na escuridão. Chegaram pela parte de trás, onde Joaquim dissera haver uma janela que não fechava direito. Miguel forçou a janela. Devagar, o rangido da madeira velha parecendo um grito na noite silenciosa. Entraram. Dentro, a casa cheirava a mofo, a tempo parado, a segredos guardados. Andaram devagar, evitando barulho, até chegarem à sala principal. Isabel reconheceu o lugar, memórias de infância voltando fragmentadas. Seu pai sentado naquela cadeira, o cheiro de fumo de corda. O riso dele que ela não ouvia há quase 20 anos. Encontraram a terceira tábua exatamente onde o mapa indicava. Miguel começou a levantá-la com cuidado, usando uma faca para fazer alavanca. Foi então que a luz de uma lamparina forte invadiu a sala. Achei que tentariam algo assim, disse a voz de Antônio, e quando viraram, viram que ele estava ali, acompanhado de 3 homens armados. Invadir propriedade alheia é crime grave, Cordeiro. E você, Isabel, deveria ter morrido quando teve chance. O ódio na voz dele era palpável. Miguel se colocou entre Isabel e os homens. Sabemos da verdade, Antônio. Sabemos do testamento. Sabemos que você roubou a herança dela. Sabemos que o casamento foi armação. Sabemos de tudo. Antônio riu, um som sem humor. Saber não adianta sem provar. E se vocês 2 sumirem hoje, como Isabel deveria ter sumido antes, não sobra ninguém para contar história nenhuma. O que se seguiu foi rápido e brutal.
Os capangas avançaram. Miguel, forte e desesperado, lutou com tudo que tinha. Derrubou um, acertou o outro, mas eram muitos. Levou uma coronhada na cabeça que o fez cambalear, sangue escorrendo. Isabel gritou, pegou uma cadeira e acertou um dos homens nas costas. Aproveitando a confusão, ela se abaixou. Terminou de levantar a tábua, enfiou as mãos na terra fofa de baixo e sentiu metal. Puxou com desespero, e de dentro da terra veio uma caixa enferrujada, mas intacta. "Tem!" gritou ela, segurando a caixa com força. Mas, nesse momento, Antônio sacou sua pistola e apontou diretamente para ela. "Deixa a caixa no chão, devagar, ou eu atiro." Isabel olhou para Miguel, que estava caído, sangrando, tentando levantar. Olhou para Antônio, para a arma, para a caixa em suas mãos. E tomou uma decisão. Ao invés de deixar a caixa no chão, ela correu. Correu para a porta. Correu mais rápido do que jamais correra. Ouviu o grito de Antônio mandando atirar. Ouviu o estampido. Sentiu a bala passar perto demais, mas não parou. Correu pela estrada escura, tropeçando, caindo, levantando, segurando aquela caixa como se segurasse a própria vida. E correu direto para onde sabia que, naquela hora da noite, ainda haveria movimento. A Praça Central, onde acontecia a reunião semanal da Câmara dos Vereadores. E rompeu pela porta da pequena prefeitura, rasgada, sangrando de um corte no braço, coberta de terra, mas com os olhos em chamas. "Justiça!" gritou ela, a voz ecoando pelas paredes. "Eu exijo justiça!" A sala inteira parou. O juiz de direito que visitava de São Paulo, autoridade máxima presente, levantou-se assustado. "Quem é a senhora? O que é isso?" Isabel colocou a caixa sobre a mesa com força. "Meu nome é Isabel Marques da Silva, filha de Coronel Estevão da Silva, e aqui está a prova de que fui roubada, caluniada e condenada injustamente." Com mãos tremendo de adrenalina, abriu a caixa. Dentro, envolto em couro que ainda resistia, estava o testamento. Foi nesse momento que Antônio e seus homens entraram pela porta, mas era tarde demais. A sala inteira, vereadores, juiz, cidadãos presentes, todos viram o documento. O juiz, homem sério de óculos redondos, pegou o papel com cuidado, examinou. O selo era inconfundível. O selo pessoal do Coronel Estevão, que todos conheciam, que não tinha como falsificar. O juiz leu, em voz alta: "Eu, Coronel Estevão da Silva, deixo todas as minhas terras, propriedades e bens à minha única filha viva, Isabel da Silva, para que faça delas o que julgar correto. Assinado e selado em outubro de 1888. Esse testamento é anterior ao que está registrado em nome dos Marques", disse o juiz, a voz cortante. "E tem o selo oficial. Antônio Marques, o senhor tem algo a dizer?" Antônio estava pálido. "Isso é falso. É uma armação dela. Essa mulher é criminosa. Ela matou meu irmão. Seu irmão morreu de doença documentada pelo médico local", disse o juiz, que tinha feito sua própria pesquisa quando as acusações começaram. "E agora temos evidência de falsificação de testamento, roubo de herança e tentativa de assassinato por abandono." Isabel, ainda tremendo, disse com voz que crescia em força: "Eu não matei ninguém. Meu casamento foi arranjado para me controlar. Quando comecei a fazer perguntas sobre a herança de meu pai, inventaram as acusações. Lúcio sabia da verdade, começou a ter consciência pesada e foi envenenado por Antônio, não por mim." "Mentira!" gritou Antônio, mas sua voz rachou. Foi quando Miguel entrou, cambaleante, segurando a cabeça ensanguentada, apoiado num dos homens que viera com Antônio, mas que agora, vendo tudo desmoronar, decidira mudar de lado. "Eu confirmo. Joaquim, o velho que trabalhou para os Marques por décadas, me contou tudo antes de morrer. Silvério Marques falsificou o testamento, subornou o tabelião, armou o casamento. Antônio sabia de tudo e quando Lúcio quis confessar, Antônio o matou. O homem que apoiava Miguel falou também: "Eu estava lá na noite que o patrão Lúcio morreu.
Vi Antônio colocar algo na bebida dele. Fiquei calado por medo, mas não aguento mais. O silêncio que caiu sobre a sala foi profundo. O juiz bateu o martelo. Antônio Marques, o senhor está preso por falsificação de documento, apropriação indébita, homicídio e tentativa de homicídio. Guardas, prendam este homem. Quando levaram Antônio algemado, ele olhou para Isabel com ódio puro, mas ela não desviou o olhar. Tinha sobrevivido ao pior que ele podia fazer. Os dias que seguiram foram de transformação profunda. O juiz ordenou a anulação do falso testamento, a devolução de todas as terras a Isabel e a prisão de todos os envolvidos na conspiração. Antônio foi condenado a 12 anos de prisão por assassinato e falsificação. O tabelião corrupto foi destituído e preso. As terras do Vale do Cedro, que incluíam mais de 1.000 hectares de pastos, plantações e uma casa grande abandonada, mas ainda majestosa, foram oficialmente registradas em nome de Isabel Marques da Silva. A cidade de Santa Cruz do Vale, forçada a confrontar sua própria crueldade, passou por um ajuste de consciência coletivo. Dona Francisca, a beata fofoqueira, pediu perdão público a Isabel numa missa dominical emocionante, confessando entre lágrimas que participara de condenação injusta. Padre Inácio dedicou 3 sermões seguidos sobre não julgar sem conhecer a verdade, sobre como facilmente a maldade pode se disfarçar de virtude. As pessoas que viraram as costas para Miguel começaram a aparecer na fazenda Porto Seguro, trazendo alimentos, oferecendo ajuda, pedindo desculpas. Mas Miguel e Isabel precisavam conversar. Numa tarde dourada, sentados na varanda da cabana que fora abrigo e se tornara lar, Isabel disse: Miguel, eu tenho terras agora, tenho uma casa, tenho futuro, e tudo isso eu devo a você. Miguel segurou a mão dela. Você não deve nada. Você sempre foi dona de tudo isso. Só tiraram de você. Isabel balançou a cabeça. Não, eu devo. Devo minha vida. Devo minha sanidade. Devo ter aprendido que posso ser amada por quem sou, não pelo que tenho. Miguel virou-se completamente para ela, o coração batendo forte. Era a hora. Era a hora de dizer o que vinha sentindo, o que crescera silencioso, mas constante. Isabel, quando te encontrei naquela porta, eu estava sobrevivendo, não vivendo. Você me fez voltar a sentir. Você me fez lembrar que existe beleza, que existe bondade, que existe amor. Eu não te quero por perto. Eu te quero do meu lado, todos os dias até o fim. Antes de saber de qualquer terra, de qualquer herança, eu já tinha te escolhido. E escolho agora, sabendo que você tem escolha também. Aceita ser minha esposa? Lágrimas correram pelo rosto de Isabel, mas eram lágrimas de alegria pura. Miguel, eu não estou indo embora desta vez. Hoje eu não sou mais a mulher que foi abandonada para morrer. Hoje eu sou a mulher que escolhe ficar. Não porque não tem opção, mas porque não quero nenhuma outra opção que não seja você. Eu aceito. O beijo que veio foi diferente de todos os outros. Era um beijo de promessa cumprida, de futuro compartilhado, de amor que sobreviveu a tudo que tentaram destruir. 3 meses depois, debaixo do velho ipê, que florescia em cascatas amarelas na propriedade agora chamada de Fazenda Redenção, Miguel e Isabel se casaram. Padre Inácio oficializou a união, a cidade inteira estava presente, não mais para julgar, mas para celebrar. Isabel usava um vestido simples de algodão branco com um xale azul claro que pertencera à mãe de Miguel. Ele, de camisa limpa, calças novas, chapéu na mão, segurava as mãos dela com firmeza que falava mais que palavras. Isabel, disse Miguel quando chegou a hora dos votos, eu prometo te amar todos os dias, nos dias de chuva e nos dias de seca, nos dias de abundância e nos de escassez.
Prometo te ouvir, te respeitar e caminhar ao teu lado como parceiro, não como dono. Prometo que nossa casa será lugar de paz, não de dor. Isabel, emocionada, respondeu: Miguel, eu prometo te amar todos os dias, te honrar, te apoiar. Prometo que juntos vamos construir algo que nem a maldade conseguiu destruir. Um lar verdadeiro. Prometo que nossos filhos, se Deus nos der, crescerão sabendo que amor é escolha, é respeito, é dignidade. A festa que se seguiu foi simples, mas cheia de significado. Comida farta compartilhada, música de viola que alguém trouxe, crianças correndo, pelo terreiro, pessoas rindo e celebrando não apenas um casamento, mas uma vitória da verdade sobre a mentira, da justiça sobre a crueldade, do amor sobre o ódio. Quando o sol começou a descer, pintando tudo de tons alaranjados e roxos, Miguel e Isabel ficaram sozinhos na varanda, olhando a terra que agora era deles, conquistada não por guerra, mas por coragem e persistência. 6 meses depois, quando as primeiras chuvas generosas chegaram após 2 anos de seca severa, transformando a terra rachada em solo fértil que prometia colheitas abundantes, Isabel estava grávida de 3 meses. As terras do vale do Cedro, antes abandonadas sob a administração dos Marques, floresciam sob o cuidado conjunto do casal. Miguel trouxe sua experiência, Isabel trouxe visão de negócios que herdara do pai, e juntos transformaram propriedade em modelo de prosperidade. Compraram gado de qualidade, plantaram culturas diversificadas, contrataram trabalhadores que tratavam com justiça e respeito. A casa grande que ficara fechada esperando foi reformada. Tornou-se lar de verdade, com quartos sendo preparados para filhos que viriam, com sala onde amigos seriam recebidos, com cozinha onde o cheiro de comida boa voltaria a reinar. A cabana original, onde tudo começou, foi preservada como memória, como lembrança de que do abandono nasceu o amor, da morte escolhida nasceu a vida abundante. E numa manhã de domingo, quando a igreja estava cheia e o sino tocava chamando para a missa, Isabel entrou segurando o braço de Miguel, barriga já evidente, cabeça erguida, olhos brilhando. As pessoas se levantaram, não por obrigação, mas por respeito. Dona Francisca segurou sua mão e disse: Você nos ensinou, menina, que condenar sem saber a verdade é pecado grave. Padre Inácio da frente sorriu e disse: Sejam bem-vindos de volta, esta sempre foi a casa de vocês. E assim, onde antes havia apenas abandono, desespero e injustiça, floresceu não apenas amor, mas a compreensão profunda de que a verdadeira redenção não vem de ser salvo por outro, mas de escolher, juntos, transformar a dor em algo maior. Isabel provou que dignidade não se perde pelo julgamento alheio, nem se recupera pela caridade alheia, mas se mantém firme quando se age com verdade e coragem. Miguel descobriu que viver não é apenas sobreviver à dor, mas ter a coragem de amar de novo, de arriscar de novo, de construir de novo mesmo quando tudo foi perdido uma vez. A história deles ensinou a Santa Cruz do Vale inteira que julgar, sem conhecer a verdade completa, é participar de um assassinato moral tão grave quanto qualquer outro crime, que a compaixão e a justiça devem caminhar sempre juntas, e que o amor verdadeiro não é sobre salvar ou ser salvo, mas sobre 2 sobreviventes escolhendo enfrentar o mundo lado a lado, onde a vulnerabilidade compartilhada se torna a força que transforma não apenas suas vidas, mas toda uma comunidade. Às vezes, o destino coloca na nossa porta aquilo que mais precisamos, mesmo quando não estamos preparados. A vida é cheia de perdas, mas também cheia de reencontros, cheia de injustiças, mas também de verdades que finalmente brilham. E, acima de tudo, cheia de possibilidades para quem tem coragem de lutar pela verdade e de amar outra vez,
mesmo quando tudo parece perdido. Agora me diz, o que você achou desse final emocionante? Deixe nos comentários a sua opinião. Ela é muito importante para nós. E se essa história tocou seu coração, deixe o like, se inscreva no canal e ajude a gente a chegar aos 100 mil inscritos. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas também sintam essa lição de vida tão bonita. E não vá embora agora. Clique na próxima história, porque tem muita narrativa emocionante da época esperando por você. Nos vemos lá.